família, what's up? Bem-vindos a mais um Cano Cortado aqui na Vida TV, onde o mais importante são as pessoas. Eu sou o Elder David e nunca estou só, estou sempre acompanhado do meu nigga extremamente duro. É isso mesmo, o meu grande jacaré, como é que é? Firmeza, Tudo uma linda. firmeza. O lago lá. Firme, tá sempre. Família em casa, what's up? Vosso homeboy na moto aqui e hoje é dia de Estado da Cultura, por isso é que estamos aqui na mesa e vamos já passar a cumprimentar os nossos convidados. Tem aqui do meu lado esquerdo, Hitler Samussuco. Está tudo numa linda. Tá tudo. Diretamente da terceira divisão. Terceira divisão, Cacoaco. Cacoaco. E aí do outro lado temos também o homem Mega do skill. Showtime. O marimbondo número 1. Mega Skills, marimbondo número 1, tal como vocês já sabem. Yeah. E eu venho de todas as bandas. Yeah. Tá certo, tá certo. Família, hoje aqui no Estado da Cultura, vocês já sabem, aliás, que sempre estamos aqui na mesa com os convidados, é porque temos um tema em debate e hoje nós vamos falar sobre a crítica dentro do movimento hip-hop. Por isso é que temos aqui os nossos convidados, Mega Skill, que é rapper e também radialista, e temos aqui o Hitler Samussuco, que é rapper e ativista também. Elder David, lança já a primeira pergunta. Se nós vamos falar da crítica dentro do hip-hop, e a primeira pergunta que eu vou fazer é quem pode fazer a crítica no hip-hop? Pode ser alguém de fora ou tem que ser alguém ligado ao movimento? Posso começar com Hitler? Eu acho que todo mundo pode fazer crítica desde que acompanhe as músicas, né? Yeah. Porque a crítica é uma opinião e é ao mesmo tempo um juízo de valor. Então, se eu tenho aquela capacidade de ouvir uma música, também tenho que ter a capacidade de criticar a mesma música. E nós estamos no mercado de consumismo. Então, se nós estamos a produzir uma arte, a arte vai para o público. Qualquer pessoa que tiver contato com a obra artística, também vai ter a capacidade de criticar o mesmo trabalho. E o movimento hip-hop é um movimento de rua. O hip-hop é um movimento de rua, então não é uma instituição onde existe, por exemplo, assim, especialistas ligados ao movimento hip-hop na área de crítica, como existe, por exemplo, na área da literatura, na área da poesia, por aí fora. Então, dentro do movimento hip-hop é uma cena muito ligada à juventude. E a juventude é que é mais propensa nessas questões de crítica. Quando nós estamos nessa fase da idade, as pessoas têm sempre aquela tendência de questionar os paradigmas, tudo aquilo que nós temos contato com ele, vamos procurar questionar. E se você fizeste algo assim, eu tenho que fazer uma avaliação, uma apreciação da tua obra, encontrar os pontos positivos e depois extrair os pontos negativos. Mas quando uma pessoa está a criticar, não está simplesmente a dizer que, por exemplo, se for uma música, que seja toda ela má, mas vai extrair os pontos negativos dos pontos positivos que existem. Mega. Bom, eu devo aqui concordar com o Hitler quando diz que todo mundo pode fazer críticas a uma obra. E nesse contexto nós estamos a falar sobre o hip-hop e de rap, que é a música cantada no hip-hop. Todos devem fazer críticas, sim, mas existem aquelas pessoas que são especializadas a fazerem as críticas dentro do hip-hop. Que são aquelas pessoas que, tal como o Hitler, tal como o Inamoto e o David, estão dentro do jogo, estudam aquilo que se faz dentro do jogo e compreendem melhor do que qualquer outra pessoa que esteja fora. Desde a altura em que nós cantamos, desde a altura em que nós passamos o exercício ligado ao hip-hop, nós temos que estar convictos que esse trabalho, que esse exercício não será só para os hip-hoppers. Esse serviço é prestado para um determinado público e esse público depois transforma-se em todo mundo, falando assim de forma genérica. Então, quem ouvir, quem se revê naquele teu produto que apresentas, se achar que podes melhorar em algum aspecto, se calhar que podes fazer melhor do que aquilo que apresentas, então está orientado a fazer críticas. Mas as críticas que devem vir a ser bem mais consideradas é daquelas pessoas que realmente consomem o teu produto e que acham que o que fazes pode vir a ser melhorado, porque há quem também só critica porque ouve falar que deve-se fazer crítica de qualquer tipo de trabalho sem poder ter ideia do que é que você pode fazer para melhorar o trabalho que tens. Então a crítica eu costumo dizer que a crítica é um mal necessário. Nós só precisamos fazer gestão das críticas que recebemos para não termos que estragar aquilo que nós somos. Nós vamos falar também sobre essa questão da gestão da crítica. Okay. Mas antes eu queria pegar um ponto. O David lançou a pergunta e falou de hip-hop. Vocês pegaram no rap. E os outros elementos da cultura hip-hop também
estão abertos a essa questão da crítica, é um bocadinho mais difícil. Por exemplo, vamos falar do grafite. Se calhar já é um dos elementos que precisa-se de alguém mais especializado. Alguém mais especializado para fazer uma certa crítica. Exatamente, por isso é que eu disse há bem pouco tempo que para se fazer crítica de alguma coisa, ou quando recebemos uma crítica, devemos levar em conta muito mais a crítica daquelas pessoas que são especializadas naquilo que critica. Porque nós temos plena noção que nós temos b-boys em Angola, nós temos graph writers e cada um destes com o tempo tem um conhecimento elevado sobre esta arte e quando notar que existem pessoas novas a partir para a arte e ele poder oferecer críticas que venham a dar qualidade ao trabalho que os mais novos fazem, essas pessoas estão qualificadas a apresentar críticas. Então, para tudo, é necessário que as pessoas estejam especializadas, é necessário que as pessoas estudem o suficiente para poderem ter capacidade e serem aceitos como críticos. Porque eu não vou receber críticas, eu sendo um graph writer, não vou receber críticas de alguém que esteja há 3 meses, quando eu tenho 10 anos de grafite. Exato. Isso retira completamente a minha animosidade em querer mudar alguma coisa. Tu mal aprendeste, queres vir criticar. Não é que eu esteja a dizer que com os novos não se aprende. Aprende-se, mas nós temos que ver o tempo que o novo tem e ver o trabalho, a qualidade do trabalho que este novo tem para ter que vir fazer-me uma sugestão ou uma crítica em relação ao meu trabalho. Hitler, crítica em relação aos outros elementos da cultura fora o rap. Eu também concordo com o que o Megaskill estava aqui a dizer. A crítica é um exercício filosófico. Por exemplo, se eu estiver a contemplar um grafite, sou um especialista aí que vai criticar um grafite. Certo. Por exemplo, se o Megaskill não é grafiteiro ou graph writer, ele não vai chegar a dizer esse grafite não está bom. No mínimo, ele está a procurar ter problemas com o artista que desenhou ou que fez o grafite. E o mesmo pode se enquadrar, por exemplo, num DJ. Imagina ele está a fazer um scratch. Um especialista, se chegar lá, vai ver, esse DJ é fraco. Porque ele entende, ele percebe da coisa. Percebe da técnica. E você, por exemplo, se não é conhecedor da matéria, você pode estar lá a dizer, não, esse DJ é super. Mas, tipo, um especialista, quando vai chegar, vai dizer, não, esse DJ falhou ali, falhou aqui. E também o mesmo pode se dar no caso dos break, né, dos b-boys, né? Uma pessoa que aprecia ou que conhece, que tem domínio, quando chegar lá vai falar, esse toque ele não deu bem, ou falhou aqui alguma coisa nestes toques que ele estava aqui a dar. Então, existem certas coisas que só aquelas pessoas que apreciam, que têm tipo experiência, é que estão habilitadas para fazê-lo. A minha questão é sobre o senso comum. Tipo, eu posso não perceber tecnicamente de grafite ou de riscos, DJs, mas eu olhar para um desenho, uma parede, achar que as cores, a combinação, se calhar não me agrada, mas eu não entendo tecnicamente. Será que eu não tenho credibilidade para dizer esse desenho está podre? Ou então esse risco não está a soar bem, esse risco não entra? Eu tenho que perceber claramente como é que é o scratch para fazer uma crítica. Pode ser. Eu acho que a partir do momento em que você reconhece que alguma coisa não está bem, é porque você entende alguma coisa. Porque se não tivesses essa capacidade de perceber que alguma coisa aí está mal, você nem deveria comentar. Bom, o Lúcio dizia, não se critica o que não se conhece. Eu penso que quando tu criticas alguma coisa, tu precisas ter conhecimento sobre aquilo. Tu não podes chegar num grafite feito por mim, pelo Hitler, pelo Inamoto ou el David e simplesmente dizeres, esse grafite não está bom. Tu tens de ter bases para justificar isso. Como é que dizes que algo não está bom quando tu nem sequer sabes pegar um spray? Nem sequer sabes pegar um carvão para fazer um desenho. Então tu não tens credibilidade para fazeres crítica de algo que tu não dominas. Eu não acredito no senso comum em relação à crítica. Tem que se conhecer tecnicamente. Tens que conhecer técnicas, tu tens que saber que o artista, quando faz um desenho, ele respeita primeiro a união das cores, ele vai ter que respeitar o tamanho das letras, ele vai ter que respeitar o posicionamento para cada letra, vai ter que respeitar o tipo de letra a utilizar num grafite. Porque eu já tive durante um tempo a fazer grafite e percebo mais ou menos quais são os critérios que os graph writers têm em relação aos desenhos. Temos alguma coisa na cidade do Megaskill? Não me arrisquei tanto. Não me arrisquei tanto. Não feriu nossos olhos. Não me
arriscar tanto, mas é por aí. Tu não vais combinar, por exemplo, 2 tipos de letras num grafite sem que tu tenhas conhecimento do que você quer transmitir de facto. Então é preciso conhecer para criticar. Sem conhecimento a crítica não tem peso nenhum. Mega, além de fazedor de um programa de rádio, tu também és ouvinte. A crítica está presente nos programas de hip-hop na rádio, mano? Está. Eu a última vez que cá estive, fiz críticas em relação à primeira vez que cá estive a fazer o programa que falamos sobre alguns programas de hip-hop. Infelizmente fui muito mal interpretado por ter feito crítica, mas atenção, eu fiz críticas porque eu faço um programa de rádio, porque eu conheço parte daquilo que é o movimento hip-hop angolano. Fiz críticas que para algumas pessoas foram críticas positivas, para a maioria e para a minoria, e essa minoria é de pessoas que, direto ou indiretamente, também estão ligadas a programas de rádio. Exato. Infelizmente não foram críticas bem recebidas. Eu, tempos depois, tive contacto com áudios de pessoas a falarem em relação ao programa que tivemos aqui. Foi um bad move, diria o Edivaldo dos Santos, mas ainda assim, por ser algo que eu também faço, por ser algo que eu sei como é que as pessoas poderiam fazer para melhorar, é do tipo de crítica que eu não paro de fazer. Ou aceitam, ou aceitam ou mudem para o melhor. Mas agora essa crítica relativamente às músicas, tu como fazedor de rádio ou programas de rádio, normalmente acho que perdemos um pouco essa cultura de termos programas, edições ou conteúdos que relacionam só a crítica musical. Por exemplo, a Terceira Divisão lançou um álbum e alguém vai escrever num blog, alguém vai criticar numa rádio, alguém vai falar numa televisão sobre essa obra. Nós aqui perdemos um pouco, ainda existe essa questão? Perdemos. Eu cá não conheço alguém que, por exemplo, faça críticas de músicas como faz o Cano Cortado e como faz o feedback interativo. São exemplos bons para as pessoas seguirem, para terem que voltar a trazer essa questão que o El David faz. Seria muito bom, mas aí está. Neste lado eu não faço só críticas, vou também olhar para aquilo que são as dinâmicas das rádios e ver até que ponto é que um determinado programa tem até certo ponto influência da própria direção da área de programas de rádios. Há rádios que não permitem, porque a rádio é dinâmica e fazer análise de um conteúdo, fazer análise de um álbum de 12 músicas, pode não vir a ser algo que ao ver da rádio seja produtivo. Benéfico, Então precisa-se respeitar isso. Apoio muito mais que venha a ser feito por bloggers, né? Eu acho que os bloggers têm mais liberdade em relação a esse aspecto, e a Cano Cortado, por exemplo, que tem um canal no YouTube, que pode fazer isso de forma bem mais aberta do que as rádios. Quanto às rádios, eu coloco aqui de parte, né, nestes termos. E apoio muito mais se for iniciativa de um blogger, se for iniciativa de um youtuber, e todos aqueles que de forma mais independente tenham canais apropriados para análise ao hip-hop. Ok, Hitler, achas que os programas de hip-hop na rádio também deviam ter esse espaço da crítica, ou estamos bem como estamos? Para dar aqui um reforço daquilo que o Megaskill estava a dizer, também existem, por exemplo, algumas edições dos jornais onde vai-se fazer não só crítica, mas também elogios de algumas músicas. Tem músicas de rap que alguém sentiu-se que essa música merece uma apreciação e isso aparece em alguns jornais. Então eu acho que para esses espaços de crítica eu vejo não só os blogs, mas também os jornais como os melhores espaços para essa discussão. E também não só, também pode ser artigos científicos ou então tese mesmo de mestrado, porque há muitos rappers angolanos, há muitos rappers, por exemplo, também de Moçambique, que são estudados no Brasil, são estudados em Portugal. E dentro daquele estudo também tem aquela apreciação do trabalho que eles fazem no terreno, mas também como uma apreciação crítica do seu trabalho. Então eu acho um pouco mais nessa linha
aqui nessa vertente acadêmica. É uma questão que aqui também em Angola tem força ou praticamente inexistente? Em Angola é praticamente porque a pessoa, para ir defender um trabalho, por exemplo, na universidade sobre hip hop, pensa 1000 vezes qual será o impacto desse trabalho na sociedade. Como é que as pessoas vão encarar a minha obra? Mas, tipo, se você vai no Brasil, em Portugal, você encontra que estão a falar dos rappers angolanos, estão a falar, por exemplo, não é puxar a brasa para a nossa sardinha, mas, tipo, puxa mesmo. Em 2019, no Brasil, houve 4 estudantes do doutoramento que defenderam teses e tinha sempre alguns capítulos que falavam sobre a terceira divisão. Mas além da terceira divisão, fala-se de outros rappers, sobretudo MCK, fala-se também dos filhos da Laeste. Eu tenho esses trabalhos no meu computador, né? Então estuda-se, mas tipo, aqui dentro eu não conheço ninguém, excetuando 2 professores da universidade, um da Faculdade de Ciências Sociais e outro da Universidade Católica, que escreveram sobre o movimento hip hop angolano. Mas tipo, não existe conforme existe nos outros países. Por que é que tu achas que isso acontece? É uma falta de interesse de quem escreve, ou o nosso movimento não tem conteúdo suficiente para fazer matérias ou para fazer defesa de doutoramento? Não, nós temos conteúdo suficiente. Por exemplo, só esse programa 2 contra 1, né? Já pode servir de tese de mestrado para outras realidades. O que existe aqui é, por exemplo, podia dizer escassez de referência, mas também não. É mesmo pensar como é que eu vou apresentar essa minha obra na sociedade? Como é que a sociedade irá encarar este meu trabalho? Nós estamos mais muito por parte do estudante, mais no caso. Por parte do estudante. Eu mesmo sou exemplo disso. Quando estava na Faculdade de Ciências Sociais, queria defender mesmo sobre o movimento hip hop angolano, mas depois comecei a pensar, quando a minha família chegar lá na sala da defesa, vão falar, esse mesmo é trabalho de fim do curso, como é que eles vão apreciar isso? Então deixei para uma outra oportunidade, né? Mas nos outros países isso é bem normal, falar sobre o movimento. E o movimento hip hop, desde que surgiu até aqui, acho que daria mesmo umas 100 muito teses, rico, né? Muito rico. O Hitler, o Mega Skill avançou um bocadinho sobre a questão de como reagir à crítica. Ele contou aqui um episódio na primeira pessoa de que apresentou o seu posicionamento e houve quem reagisse mal. Como é que, no teu ponto de vista, deve-se reagir à crítica, seja ela qual for, mas sobretudo quando é uma crítica negativa à nossa obra, em relação à nossa obra? Eu acho que também isso vai depender mesmo da educação de cada um, da personalidade de cada um, porque saber gerir a crítica também não é um exercício fácil. A pessoa, quando é criticada, primeiro vai começar a olhar quem é o Inamoto para criticar minha obra, quem é o Mega Skill para criticar minha obra. Se calhar ele está imbuído de inveja, não sei o quê. Ele nunca vai pensar que você está a fazer uma crítica no sentido de contribuir para melhorar a sua própria obra. Ele vai sempre pensar no sentido negativo. Se calhar ele está a criticar porque não gosta de mim, mas é aquele gosto, tipo, ele vai puxar mais para a esfera pessoal, para o lado pessoal. Ele está a criticar porque não gosta mesmo de mim, não sei. Nunca vai pensar, não, ele está a criticar para eu melhorar. E durante os primeiros, eu posso considerar os primeiros momentos do movimento hip hop, havia uma frase que muitos rappers cantaram e eu já não sei se é de quem, e normalmente é assim, eu tenho certeza que vocês já ouviram. Estigar é fácil, fazer melhor é... Não, podes falar. Pode falar à vontade, porque essa dica aparece na música do MCK, na música do Hemoglobina, aparece também na música do Sunday Kid. E então não sei de quem é, ou seja, mas agora quem cantou também primeiro, né? Mas eu já ouvi falar da dica. Essa frase também se inspira num princípio latino que diz assim: a arte é difícil, fácil é a crítica. E depois tem outra questão. Enquanto artista, você tem a liberdade de criação. E depois, o ouvinte também tem a liberdade de crítica, de dar uma opinião relativamente ao teu trabalho. E o que acontece aqui é você saber fazer gestão da crítica. Porque eu posso ouvir a tua crítica, fazer uma gestão daquilo, tipo, posso levar em consideração, como também posso não levar em consideração. Isso cabe também a um artista, porque se você lida com uma crítica e depois vai ter uma reação negativa, o que poderá acontecer contigo depois é, você pode até perder um fã que estava para contribuir para o seu trabalho. Porque se nós vermos mesmo até na história da humanidade, por exemplo,
a história de Sócrates foi superado pelo seu discípulo Platão. E o Platão também foi superado pelo Aristóteles. Também podemos ver em Karl Marx, podemos ver em Max Weber. Tem sempre assim. Alguém vai te apreciar. Por exemplo, alguém que é muito fã do Mega Skill, vai apreciando, vai apreciando. Depois pode-se dar o caso que o Mega Skill fica no tempo e o fã dele vai fazer. E quando lhe criticar, o Mega Skill pode dizer: não, esse foi meu fã, ele não tem direito de me criticar. Não, você tem que saber lidar com aquilo e compreender. Não, o discípulo, se calhar, tem aquele caso. E depois tem aqueles mestres que se orgulham por saber que o discípulo superou o próprio mestre. Mas, tipo, tem aqueles discípulos que vai dizer: não, ele sempre continua a ser o meu mestre. Então é só saber lidar com a crítica. Como é que tu reages? Ou como é que tu já reagiste das vezes que criticaram a tua obra, a tua música? Olha, eu sou tipo, no âmbito artístico, nós praticamente quase que as pessoas não conhecem muito as nossas cenas, porque nós somos muito do underground mesmo lá do fundo. Mas lá no underground também não há Não há também um underground mesmo lá do fundo que diz: esse som aqui está gato. É um pouco difícil, tendo em conta que as pessoas conhecem o nosso movimento e sabem que nós somos muito radicais. Por vezes até eles criticam, mas no coração, porque sabem, não, esses gajos são muito violentos, não sei o quê, ainda podem se encontrar comigo e vai ter... Mas radicais em que sentido? Musicalmente falando ou em todos os aspectos. Primeiro, musicalmente, as nossas músicas são mesmo muito agressivas. E eu, por exemplo, se tiver a passar a nossas músicas para alguém, eu vou lhe aconselhar já. Se você tem sensibilidade, é melhor não ouvir essas músicas, porque os nossos conteúdos são muito fortes. E depois tem aquela questão, nós somos um movimento, e dentro do movimento tem muitos que fazem artes marciais, tem pessoas que treinam jiu-jitsu, que treinam capoeira, que treinam judo. E as pessoas quando olham para nós começam a ver: não, se eu critiquei esse movimento, depois eles podem me bater, não sei o que mais, nós não vamos a partir para esses níveis, né? Mas tipo, as pessoas vejam aí, e agora, tipo, nós somos mais criticados no âmbito do ativismo, né? E aí vocês também são duros no âmbito do ativismo, nem por isso? Muito radicalismo, mas tudo isso aprendemos dentro do movimento hip hop. O movimento hip hop surge mesmo nessa linha aqui da street e não sei o que, então nós transportamos essa componente para o ativismo. Não só nós, eu, por exemplo, eu me inspiro no falecido Carbono. Quem conhece o Carbono sabe que o Carbono era uma pessoa muito frontal. Eu ouvia os vídeos do Carbono, por exemplo, quando criticava o Ku Cleva, eu ficava assim: pô, eu gostaria de ser como esse cota. E aí depois ele era meu amigo, mas ainda assim eu continuava a apreciar as cenas dele. E por aí, outra pessoa também, o iconoclasta, Mata Fraco, Luati do ativismo. Ele também é uma pessoa muito frontal. E fomos nos inspirando nessas pessoas e construímos a nossa personalidade. Hoje, por exemplo, se você fica com o iconoclasta, ele vai dizer que o Hitler é mais radical do que ele. Passaste o mestre. Passaste os níveis do mestre. Ontem estávamos num show e ele disse praticamente isso. Disse: não, então é isso, tipo, eu fui me inspirando nele, fui aprendendo com ele, com Carbono, com um monte de gajos, né, que estão lá desse movimento, e depois fomos reproduzindo também na sociedade. Mas tipo, o que eu disse ontem lá no espetáculo, né, por exemplo, se eu vou fazer um elogio para ti, eu não posso esperar também que você vai retribuir o elogio. Você também tem a liberdade de criticar, vai dizer: não, então, porque independentemente daquilo que nós vamos fazer, nós estamos a fazer para um público. E quando nós estamos a fazer para um público, nós somos sujeitos de elogios e de crítica. Então nós temos que saber lidar com tudo isto. Eu tenho tentado gerir, né? Mas também tem que se colocar na posição de mais velho. Nem todo tipo de crítica que surge aí você tem que responder. Por vezes, a pessoa também por vezes vai lançar uma isca para te avaliar. E depois tem muitos rappers, por exemplo, quando respondem certos insultos ou certas indiretas que lhes mandam, acabam por se borrar diante dos seus fãs ou diante do seu público, né? Vamos lá. Por que ele respondeu o fulano? Se respondeu é porque sente o peso do fulano. Se não sentisse o peso do fulano, não poderia responder. Então, e só para não monopolizarmos aqui a conversa, Mega, segundo aquilo que eu consegui perceber da explanação do Hitler, a gestão da crítica ou a forma como se recebe a crítica depende também muito de como ela é feita. Sim. A forma como nós recebemos uma crítica depende de como é feita. Mas está preparado a receber críticas quem é capacitado o suficiente para poder diferenciar-se do profissional da música
da pessoa. Quando se consegue despir-se da arte que representas, tu tens capacidade para superar as críticas. Porque se eu fizer uma crítica ao El David, ao fazer uma apresentação de um rapper underground ser bem mais profundo do que ao fazer a apresentação de um rapper comercial, o El David tem que estar pronto a olhar para ele como um apresentador de um programa que é o Cano Cortado. Não pode olhar para ele como sendo El David a pessoa. Exato. E infelizmente existem pessoas que quando são criticados não conseguem notar que a crítica é feita ao artista, que a crítica é feita ao b-boy, ao profissional. E não a pessoa. E não a pessoa. Eles recebem logo a crítica como sendo a faca no peito do homem, que se ele morrer, o artista também morre. Não. Há que saber receber críticas. Assim como nós somos muito bons a fazermos gestão de elogios, abraçamos, tocamos já a música de quem nos elogiou durante 3 vezes na semana no programa, temos que ter capacidade para podermos também ouvir uma crítica, porque as críticas não te vêm fazer pior. Não, se nós prestarmos bem a atenção às críticas que recebemos, as críticas vêm muitas vezes melhorar, não tanto o teu trabalho, mas você vai melhorar o trabalho de quem vai melhorar o trabalho de quem te presta a música ou de quem ouve o teu programa. Okay. Por exemplo, eu não toco músicas americanas no programa Showtime. Como já sabe, nós não tocamos músicas americanas. Abrimos uma exceção ao Jay-Z, porque para mim é o melhor rapper do jogo. Okay. No dia do aniversário dele, tocamos a música do Jay-Z. Okay. Depois voltamos a tocar a música do Rakim no aniversário dele também. Por quê? Porque logo na primeira semana que nós começamos o programa, tocamos 7 músicas americanas e recebemos um monte de críticas de pessoas a dizerem: tu tens em Angola artistas que nunca tocaram em nenhuma rádio, então por que não priorizar estes e esquecer os americanos? Nós pegamos naquela crítica e colocamos logo em prática na segunda edição do programa, até hoje. Ok. Imagine se nós tivéssemos recebido mal a crítica. Ou estaríamos a promover artistas que estão mais do que promovidos e estaríamos a deixar artistas que estão à espera só de uma oportunidade para, se calhar, ouvirem a música através de uma rádio, de um programa. Já deixaste de falar com alguém por teres feito uma crítica? Ou vice-versa? Já. Do rap? Já. Deixaste de falar com alguém porque te criticou ou ao contrário? Não, porque tu criticaste. Não, é por eu ter criticado. E deixou de falar contigo? Por eu ter criticado. Já. Pesado. Não, já. Mas quem é? Olha, tem-se dito que uma das formas de também fazer gestão de problemas é algumas vezes tu evitares causar mais problemas. E principalmente por sermos homens, quando já nos entendemos, quando a pessoa depois de um tempo já liga a ter de reconhecer que fez má gestão da crítica, então nós temos que pegar leve. Já agora aproveito e mando um props mesmo ao Brada. Apesar das atitudes negativas que teve, inclusive... Qual é o título da música, da última música lançada por esse Brada, mano? Não é um artista até, não é um artista. Mas apesar de tudo, muito mais por tentado também apresentar uma proposta de um programa no mesmo horário que tem o meu programa, na mesma rádio em que eu funciono. Big props para ti, brother. Mas ele depois ligou a pedir desculpa por causa disso? Essa é a melhor parte. Não, tu quando fazes maldades, menos quando reconheces, é bom. É muito fixe. E eu mando um big props para esse brother. Mocota. Props para ti. Hitler, já deixou de falar com alguém por ter feito uma crítica ou deixar de falar com... Quer dizer, já disseste que praticamente não vos criticam porque o pessoal tem medo. Mas do teu lado, já algum artista deixou de falar contigo porque criticaste? Eu vou seguir a estratégia. Não vou citar, mas tipo, é uma pessoa que eu tinha muita admiração. Continuo a ter muita admiração por ele. Porque quando nós entramos nesse movimento hip hop, nós admiramos certas pessoas, não sei o quê. E certa vez essa pessoa estava num debate da Universidade de Hip Hop e estava a falar umas cenas que tipo, fugiam muito daquilo que era a essência do underground. E eu levantei, fiz uma crítica e todo mundo que estava lá na Universidade de Pop, alguns reagiram muito mal, viram, você não pode falar assim, ele é mais velho, não sei o quê, mas eu queria aproveitar mesmo aquele momento para lhe criticar assim publicamente. E depois ele realiza alguns shows, por exemplo, por vezes lhe sugerem,
tem programa da rádio, as pessoas lhe dizem, por que tu não convida a terceira divisão? Ele faz de conta que não conhece a terceira divisão. Sempre os mais velhos. E os membros da terceira divisão dizem, olha, o rapper fulano não fala conosco porque você um dia lhe criticou publicamente, mas tipo, eu vou sempre mostrando. Quando eu sou convidado em alguns programas de debate, eu digo, não, ele é uma das referências do movimento hip-hop, nós não podemos escamotear isso, né? E ele também tem que saber gerir esse tipo de cenas, né? E também estava aqui a falar, bueno, coisa, não tem um problema de citar o nome, eu estava a falar do MCK, uma vez eu lhe critiquei publicamente e ele sentiu-se muito mal por isso, e depois ficou assim, parecia que dava uma distância para o nosso movimento, mas nós sempre mostramos, lançamos um álbum recentemente e citamos ele como uma das grandes referências do movimento. Mas o vosso som toca muito no programa dele, por exemplo? Nosso som? Há um som vosso que até tem uma linguagem muito... que eu não vou usar aqui em televisão. Mas é pesado. É pesado, mas ouvi várias vezes no programa dele. Mas as pessoas foram criticando mesmo. Por exemplo, quando eu estava na cadeia, eu estava na cadeia do caso dos 15+2, as pessoas ligavam, você só está a falar do Luata, e lá também tem o Hitler e o Luata que são da terceira divisão, não sei o quê. Mas nós temos procurado saber ultrapassar esse tipo de situações para o bem do próprio movimento. E pop, outra pessoa, por exemplo, o Raptag, ele me removeu do Facebook dele, mas eu tenho muita admiração pelo Raptag. Eu quando estava na cadeia com o Luata, eu dizia, ué, você mesmo é mobrada, mas eu gosto bem do Raptag. Mas tipo, ele chega lá no Facebook e diz, não, você também não me gosta, e me removeu do Facebook. Outra pessoa, o Play Squad também, tipo, eu tinha, por exemplo, boas relações com o Lucas, não sei o que, por aí fora. E certa vez houve num bife entre o Explosivo Mental e o Flash Squad. E eu tinha postado o vídeo no YouTube. Eu fiz aí alguns cortes que todo mundo que assiste veja que o Explosivo ganhou. Então o Flash Squad também foi. Aí batotaste. O Flash Squad também fez um do Facebook, né? Mas tipo... Eu critico e ao mesmo tempo gosto de procurar saber gerir essas questões, e eu tenho admiração pelas pessoas que fazem boas coisas, boa arte, e eu tenho respeito pelos mais velhos, porque nós só somos aquilo que somos hoje, porque nós encontramos algumas pessoas a fazerem essas cenas e estamos a seguir os passos deles. Mega Skill, agora vamos falar um bocadinho sobre a questão da crítica na música. Temos aqui também o Hitler, que é de um grupo, né, que é no caso a terceira divisão, que tem abordagem musical muito pesada, que é de contestação ao sistema e tudo mais. Há quem diga que não basta apenas só criticar na música, há necessidade também de se apresentar soluções. Qual é a tua avaliação em relação a este tópico? Como é que é o nome do teu brother? Eu tive com o teu brother Dias. Explosivo Mental? Não, Takbir. O Takbir tem assim áreas de muçulmano e tal. Eu ouvi a música começa logo, vamos conquistar com violência. É assim, não é? Vamos conquistar com violência. Eu quando ouvi aquilo, eu disse, damn, man! Como é? Extremamente duro. Não, conteúdo pesado. Eu disse, man, vocês vão vender isso? Ele disse, não, Mega Skill. Sábado estamos a vender esse mambo em Cacoaco. E ouvi, ele falou-me por que motivos é que tem aquele conteúdo musical. Apresentou lá as suas justificações que eu aceito. Cada um de nós tem as suas convicções e cada um de nós aprende diferente aquilo que o hip-hop nos transmite. Exato. Eu percebo que a terceira divisão tenha compreendido o hip-hop daquele jeito e eles levam de forma acérrima aquilo. Mas eu fiz a sugestão, fiz questões até, não fiz sugestões, fiz duas questões ao Takbir e eu perguntei-lhe se ele está preocupado, se além do pessoal do hip-hop underground, além do pessoal de Cacoaco que já conhece a terceira divisão, como é que vocês olham para aquelas outras pessoas que não se vão identificar com o vosso trabalho? É do tipo, pegar nesse trabalho, ouvir a primeira, não agradar os ouvidos e colocar aí de lado, ou vocês estão um pouco se interessando com isso? E ele, assim, de forma indireta, ele respondeu-me que o pessoal de Cacoaco é suficiente para satisfazer a necessidade, a cena deles. Exato. Mas olhando agora de forma geral,
quando se faz críticas à música, nós precisamos perceber que tipo de mensagem, que tipo de imagem o artista quer fazer passar em relação ao que canta. Criticamos as músicas porque estamos preocupados com os nossos menores, com os nossos filhos, nossos irmãos, com o que vão ouvir, mas também temos que perceber qual é o alvo daquele artista, não é? E respeitar acima de tudo. As sugestões vão sempre existir, porque eu acho que quando você é artista tu não deves ter limites, não deves impor limites à tua música. A tua música tem que ser uma música para todos. Exato. E se a música é para todos, tens que te adaptar a quem te ouve. Por isso é que o artista não é pacífico. O artista deve ser uma pessoa ativa, rebelde, deve estar aí para aquilo que lhe é pedido. Então, eu se tiver de fazer críticas à música, eu vou pedir que as pessoas melhorem sempre e que sigam os tempos. Não precisa deixar de ser original. Temos artistas que são originais, mas que continuam dentro do jogo, atendendo a vibe atual, atendendo o tipo de mensagem que se faz. Eu uma vez mandei uma mensagem ao Hitler, não sei se ele teve acesso à minha mensagem, mas eu perguntei ao Hitler se quando em Angola não haver motivos de manifestações, o que é que ele vai cantar, o que é que ele vai fazer. O Hitler, não sei se viu e ignorou, né? Já agora pode responder aqui. Eu não sei se o Hitler viu, mas fiz-lhe essa questão. Hitler, numa Angola sem guerra, sem problemas. Sem problema, as letras acabaram. Dizem que cada sociedade tem os seus problemas. Por exemplo, nós podemos ter problemas de fome, de desemprego, podemos ter problemas de falta de água, falta de saúde, educação, assim, mas vai ter sempre problemas. Por exemplo, na Noruega, na Alemanha, eu acompanho o rap de todos os cantos do mundo. Eu vejo que os rappers da Alemanha estão mais preocupados em ser aceitos com aquelas tatuagens que eles têm na cara. E eles vão transmitindo isso na música. Vocês devem nos aceitar tal como nós somos. E nós aqui estamos preocupados por quê? Porque falta água, falta não sei. Então cada sociedade vai ter sempre os seus problemas. Você, por exemplo, o rap da Austrália não vai te dizer que há falta de emprego no país dele. Falta luz. Mas você consegue perceber que dentro daquela sociedade há sempre alguma coisa que lhes motiva a ser under, lhes motiva a ser revolucionários, que é por aí fora. Cada sociedade tem os seus problemas. Nós nunca vamos acabar os problemas. Quando nós um dia acabar os problemas em Angola, significa que o paraíso que é tanto falado na Bíblia foi achado em Angola. Então nós teremos sempre problemas. Nós quando fazemos as nossas músicas é em função muito do nosso contexto geográfico. Basta ver, nós vivemos no Cacoaco, nos becos do Kikolo. Você quando entra lá, você vê as pessoas que frequentam aquela... Até as meninas, a atitude que ela tem, você começa a se perguntar, mulher com esse tipo de atitude, não sei. E então as nossas músicas são muitas vezes o reflexo da nossa realidade, do meio em que nós estamos inseridos. E não só as nossas, o Mega Steel, se calhar também as músicas dele é em função do meio em que está inserido, e outras pessoas, cada um canta de acordo com aquilo que são as suas realidades. Outras pessoas vão buscando um pouco mais fantasia para dar um pouco de brilho na música. Eu quando estava recentemente no Brasil, deixei as nossas músicas tocar por acaso. Tinha uma professora, ao ouvir as músicas, ela estava a ter uma apreciação ou interpretação das músicas que eu nem sequer tinha. Ela, vocês falam disso em função disso. Vocês falam disso em função... Eu disse, eu nunca pensei nisso. Nós só escrevemos de acordo com o tipo de... Você está inspirado, vai escrevendo. Mas ela teve uma apreciação e foi de acordo com o contexto geográfico, social, econômico do Brasil. Da realidade em que eu vivo no Cacoaco. Eu estou inserido numa realidade em que a polícia, quando aparece, quer impor a sua autoridade. Eu costumo sempre dizer, quando a polícia quiser ir prender alguém na Manhanga, ela vai chegar com todos os procedimentos jurídicos. Quando chegar no Cacoaco, vai chegar com bicos na porta, não sei o que, tudo isso. E nós, ao fazer as nossas músicas, vai ser de acordo com este comportamento que nós vivemos no nosso meio. Mas reforço a questão, Hitler, claro, depois podes dar continuidade à questão que eu coloquei ao Mega Skill. A crítica na música não deve atualmente também vir acompanhada de não só de crítica, mas também como de propostas de solução nas próprias letras em si. Olha, é o seguinte,
a crítica mesmo já é uma pista para uma solução. Ok. Porque o governo, por exemplo, tem muitas relações com instituições de consultoria para criarem políticas públicas. Eu, quando vou dizer que não, no Cacoaco não tem luz, não tem água, estou a dar pistas ao governo de um determinado problema. Acaba por ser um alerta. As autoridades vão procurar, pelo menos, pessoas que entendem de políticas públicas para trazer solução àquele problema. Eu, como rap, por exemplo, eu não gosto muito de rap angolano. Tem uma música do Kid MC, parece que ele começa a dizer: o que é que vocês querem que eu canto? E ele começa... Aquilo que ele estava a dizer, que ele quer que se o povo quer que ele cante aquilo aí, é tipo como se estivesse a dizer, os problemas estão identificados e as soluções possivelmente que são essas. Então, quando nós estamos a criticar, é porque estamos a dar pistas para soluções. E por que não gostas muito de rap angolano já agora? Chamou-me a atenção essa tua dica. Olha, infelizmente, mas os gostos diferem, nem cada um tem os seus gostos. Não, só para perceber a atuação. Felizmente, eu gosto muito de rap muito radical, na medida dos nossos. E eu vejo que os rappers angolanos são muito soft. Eu gosto isso. Não, mas os gostos diferem, né? Eu gosto de um rapper espanhol, por exemplo, Pablo Acel, por causa de uma música, ele foi condenado 6 anos de prisão. Tem lá manifestações. Tem o Valtone, que eu gosto muito, foi condenado por causa de uma música, foi condenado 3 anos de prisão. Tem um rapper Randy Acosta da Cuba, por causa de uma música, foi expulso da Cuba pelas autoridades. Eu ouço esse tipo de rap. Agora, quando chega na nossa realidade, daqui a pouco. Eu começo a dizer, então, eu me fecho muito nesses rappers. Não é que não considero o rapper angolano, porque também eu tinha espaço de rap, eu colaborava na Quintas de Rap, dávamos muito espaço para os rappers angolanos. Eu tinha um blog, também sou um dos primeiros a ter blog, dava muito espaço para os rappers angolanos, mas prefiro ouvir tipo esses rappers assim. Família, estamos mesmo já aqui quase a fechar a nossa conversa, por isso eu vou concluir já com uma questão. Mega, a crítica, chegamos à conclusão de que é extremamente necessária dentro do jogo, mano. É importante. Quem trabalha e não espera ser criticado, é melhor que fique em casa e não faça nada. Porque antes de começarmos aqui o debate, eu disse ao Hitler que quem não está preparado para governar, quem não está preparado a ouvir crítica não está preparado a governar. Então, quem não está preparado a ouvir críticas não está preparado a oferecer trabalho em prol do hip-hop. Porque o hip-hop é dos estilos, ou é o estilo... hip-hop é a cultura. Eu vou para o rap. O rap é o estilo de música mais exigente, que tem as pessoas mais inteligentes a ouvi-lo, estás a ver? E até a fazer também. Então, se tens um programa de hip-hop, se cantas rap, se tens um canal de hip-hop que o teu objetivo é fazer jus à tua notoriedade no rap para dar oportunidade aos que fazem também, tens de estar preparado a ouvir crítica, porque senão tu não estás a fazer nada, porque nós não somos seres perfeitos. Na nossa imperfeição nós podemos sempre ouvir alguma coisa de alguém para melhorar aquilo que nós temos como exercício. Mas a atenção que chamo aqui é que quem faz crítica tem de dominar aquilo que critica. Falamos aqui no início, não se conhece, não se deseja aquilo que não se conhece, tal como não se critica aquilo que nós não dominamos. Eu gostaria de deixar aqui algumas frases de reflexão do tipo: errar é humano. Então, todo homem está sujeito a falhar. E é normal, por exemplo, quando fizemos alguma música ou qualquer obra dentro do movimento hip-hop e alguém achar um erro nas nossas músicas. Então, nós também temos que ter essa capacidade de reconhecer as falhas. E a questão da crítica também vem acompanhado com certos valores. A questão da tolerância. Como é que vais lidar com a crítica? A tolerância vai definir muito a tua maturidade enquanto artista. E também isso enquadra-se na questão da democracia, da liberdade e também aqui da diferença de opiniões. Quanto mais diversificada for a opinião, melhor para o desenvolvimento de uma determinada sociedade. Então, há uma outra frase que é muito falada aqui em Angola do tipo: não se atira pedra numa árvore que não dá fruto. Se alguém está a te criticar é porque você estás a produzir, é porque você estás a fazer alguma coisa e até você deve se sentir orgulhoso porque aquilo vai dar autoestima para você
dar sequência ao teu trabalho, melhorar o teu trabalho. Então, sempre que nós estivermos a fazer algo que vai ser do consumo público, temos que saber que nós estamos a fazer passar uma mensagem que poderá... Tem a mensagem, tem o receptor, e o receptor tem sempre também o direito de resposta por ali, filtra algumas questões e vai fazer passar ali. Então, temos que saber lidar com a questão da crítica. Não podemos estragar a amizade por causa de uma crítica. Eu também não quero estragar a minha amizade contigo. Tenho aqui já a Regina também a criticar-me, por isso tenho que despedir mesmo aqui dos nossos convidados. Estamos juntos, então, até uma próxima oportunidade. Mas, assim, Carlos telespectador, é uma questão de ir só preparar a sua garrafa de quiçango e nós vamos soltar para o outro lado do estúdio, porque tem mestre de cerimônia. Esperamos nós que seja material extremamente duro. Mantém-se ligado.